Fala aí, meu amigo ligadão do Que Passa, chegando nessa sexta-feira de uma forma um pouco diferente, porque hoje temos não um, mas dois vídeos. Sim, dois vídeos teremos hoje. Separei aqui, ia ficar um vídeo muito grande, e aí eu tomei uma sugestão, né, aceitei uma sugestão que deram, vou separar em dois trechos. Primeiro esse vídeo aqui, falando um pouquinho de notícias, respondendo algumas perguntas, e teremos um outro vídeo que vai falar da história da NFL. Vou falar dos 4 vice-campeonatos da equipe do Buffalo Bills e por que eu separei dessa forma, né? Primeiro, porque esse vídeo dos Bills fique disponível para você acessar em qualquer momento. Ele fica lá numa partezinha especial do site que a pessoa vai ter história. Acho que vale a pena separar dessa forma. Em segundo lugar, para dar uma vantagem a mais para quem faz parte do nosso clube de membros. Já são 42 membros e esse pessoal já tem acesso aos dois vídeos neste momento. Saiu esse vídeo, já tem o outro lá instantaneamente. Esse vídeo dos Bills vai estar disponível para todo mundo, tá? Como eu disse aqui, não vai ter conteúdo fechado, é só um early access, né, para quem faz parte do clube de membros. Ainda nessa sexta-feira, já pro meio da tarde, vou liberar o vídeo para todo mundo ter acesso à história da NFL, então fiquem tranquilos, nada de conteúdo fechado, é só uma vantagenzinha, uma das vantagens. Entre elas tem um grupo no Telegram, para quem é membro, e nesse final de semana vai ter um bate-papo especial, vamos fazer uma call aí de sei lá, talvez as 42 pessoas participando para a gente conversar um pouquinho de futebol americano. Coloquei lá uma enquete no começo da semana perguntando qual que era o melhor horário para a gente conversar e vai ser no domingo às 2 da tarde. Sábado e domingo, 2 da tarde, empataram dentro dessa enquete. E por que vai ser domingo? Porque domingo, 2 da tarde é horário de NFL. Já vai se arrumando com isso aí, 2 da tarde no horário de Brasília é horário de NFL. Então já fica ligado aqui e também o Paulo Magalhães que vai ajudar a gente com o Zoom. Era o horário que ele podia, então uniu o útil ao agradável. Teremos esse bate-papo, que é o primeiro de muitos que teremos. Algumas vantagens. Lembrando que com 50 membros, vou sortear uma bola da Wilson de futebol americano que nem essa daqui. Com 100 membros, uma camisa oficial da NFL. Então fica ligado no Toque Passa, curte o vídeo, deixa seu comentário e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar a falar de NFL aqui, faltando 76 dias para o começo da temporada e nós temos duas notícias tristes, né, muito relacionadas ao Baltimore, mas acho que pega o mundo da NFL como um todo. Para começar, vamos falar da morte do outside linebacker, o Jalen Ferguson, jogador da equipe do Baltimore Ravens, escolha de terceira rodada no draft de 2019. 26 anos apenas, muito triste. A gente deu, nossa, é a terceira vez que a gente está falando notícia triste de morte de jovens jogadores nessa off-season, então mexe bastante com a gente. 26 anos, cara, é muito novo mesmo. 3 anos apenas na NFL e a gente fica bem chateado com essa notícia. É um cara ainda que tem uma história legal durante o draft dele em 2019, porque ele passou quase todo aquele período, lá os 3 dias de draft, ajudando as pessoas na cidade dele, em Houston, em Louisiana, porque tinha passado um furacão por lá e ele estava ajudando na busca por sobreviventes, distribuindo água, comida, ajudando a retirar árvores do local. Então, era uma pessoa querida pela comunidade como um todo. O Ferguson participou normalmente das atividades do time nessa off-season, né, falaram até que ele estava na melhor da forma física dele ali, tinha perdido peso e esperava ter um bom ano. Ele que foi jogador de Louisiana Tech, conhecido como o Sack Daddy, né, que era o cara ali que tinha muitos sacks. E ele foi encontrado morto, né, na terça-feira à noite, foi 15 para meia-noite, quase na quarta-feira já. A polícia chegou, foi chamada para o local, encontrou ele inconsciente, fez os trabalhos de tentativa de recuperação, reanimação ali, mas ele nunca recobrou a consciência, segundo as informações da polícia, e foi declarado morto no local. Né? A causa da morte não foi declarada, ainda não foi anunciada. Segundo as informações que a gente vai coletando ali, pode ter sido até uma questão de overdose, né? Não tem trauma no local, não tem nada, não tem uma situação está sendo avaliado, mas não foi descartada a hipótese de uma overdose. A gente vai trazer uma novidade assim que tiver, não importa o que tenha sido, com o Ferguson. É muito triste, cara. 26 anos é triste demais mesmo. Eu sou um cara que, pô, já tô aí nos meus 38, sem imaginar tudo isso que o cara perdeu. Tá começando a carreira dele na NFL, então, olha, deixa a gente bem chateado. E o pessoal em Baltimore ficou ainda mais triste, porque na quarta-feira ainda saiu outra notícia triste, porque o Tony Siragusa, defensive tackle, um personagem histórico na franquia do Baltimore Ravens,
também do Indianapolis Colts, né, por onde ele defendeu 7 anos antes de ir para Baltimore em 97. E um cara muito querido por toda a NFL, por ser uma pessoa espetacular, né? Um cara, além de ser um ótimo jogador, uma pessoa que dava grandes entrevistas e conhecido pelo bom humor. São várias imagens dele. A quarta-feira foi ali um festival de histórias, ele contando, ele falando, ele brincando. Uma pessoa sensacional, conhecido como Goose, né? Ele fez parte, ele jogava ali como jogador da defesa da equipe do Baltimore Ravens, que deu o primeiro título dos Ravens no Super Bowl, lá na temporada de 2000. E, pô, o cara contando história, tem uma história que eu achei muito sensacional, porque uns jogadores jovens tinham deixado ali na parte do treinamento uma vasilha ali, um balde com muito chocolate, né? E ele achou que era uma boa ideia ele colocar laxante naquilo, né? E falaram que ele ficava rachando o bico, rindo, caindo no chão de tanto rir, enquanto os jogadores corriam para o vestiário tentando se segurar da forma que podiam, né? O cara que tinha esse bom humor, a gente pode questionar um pouquinho a decisão dele, mas sem sombra de dúvidas, um cara muito querido dentro da NFL, jogou 12 temporadas na liga e morreu aos 55 anos, muito jovem também, 55 anos. É triste, triste. Baltimore foi de fato abalada psicologicamente nessa quarta-feira. Também na quarta-feira a gente teve uma outra notícia que não é das melhores, né? Mas tá um pouquinho pesado esse noticiário, não vou negar não, tá um pouquinho pesado aqui, porque o Roger Goodell falou ao Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara dos Estados Unidos, estão discutindo toda aquela situação envolvendo o Daniel Snyder, o ambiente de trabalho tóxico na equipe do Washington Commanders, né? Hoje o Washington Commanders, e foram mais de 2 horas de testemunho do comissário da NFL. Alguns momentos patéticos, né? Eu tenho que destacar aqui, porque teve um momento em que um congressista lá perguntou pro Roger Goodell por que o Dave Portnoy, né, do Barstool, estava banido da liga. E ele falou, eu não tenho conhecimento disso, né? Ah, tem que ter conhecimento. O Portnoy tá, de fato, o Barstool não recebe credenciamento, ele meio que tá afastado ali, por tudo que fez, pelo passado, tem um monte de coisa, mas, cara, não é o momento, né? Vocês estão discutindo um negócio muito mais sério, que é essa situação do Daniel Snyder, que é patética, né? E eu acho que a NFL lidou de forma errada também. Dentro dessas 2 horas de testemunho, teve algumas perguntas corretas ali, né? Perguntaram, por exemplo, se podia rolar uma punição mais severa para a equipe do Washington para o Daniel Snyder, para o Dan Snyder, inclusive sendo retirado, né, da posição de proprietário de uma franquia. E o Roger Goodell falou assim: não, eu não tenho esse poder, eu não posso simplesmente tirar um proprietário. De fato, ele não pode fazer isso, né? Hoje a NFL determina que para você obrigar um time a ser vendido, obrigar a venda de uma franquia, 3/4 dos proprietários têm que votar a favor dessa mudança, né, dessa saída, essa obrigatoriedade. Então seriam 24 dos 32 proprietários têm que falar assim: não, você é obrigado a vender o seu time. O Roger Goodell não pode simplesmente falar isso, mas ele pode propor a pauta, ele pode forçar essa votação, ele pode propor essa discussão, né, coisa que ele nunca fez. A gente vai lembrar aqui que a NFL fez a sua própria investigação do caso, né? Depois dessa investigação, puniu a equipe do Washington Commanders com uma multa de 10 milhões de dólares e o Daniel Snyder saiu do dia a dia da franquia. Só que tem um porém, né? A gente até falou que foi no meio do ano passado que isso aconteceu, porque dias antes de rolar a punição, o Daniel Snyder colocou a mulher dele, a Tanya Snyder, como co-CEO, né? Ela virou uma co-proprietária do negócio, e aí ele falou assim: ah, tô saindo do dia a dia, mas deixou a mulher dele, né? Então é mais ou menos como a história lá do Oswaldinho, né? O Valdemar, o Oswaldinho vai comandar por telefone. Claramente o Daniel Snyder seguia comandando a franquia, né? Só que agora com a mulher dele com uma cara, e a NFL também não divulgou nenhum detalhe dessa investigação. Falou que estava querendo preservar a privacidade dos funcionários que tinham colaborado, que tinham participado, que tinham sido entrevistados. Então a gente teve basicamente uma única vítima dessa investigação toda, né? Que foi o John Gruden, então técnico do Las Vegas Raiders, porque vazou um e-mail dele em que ele tinha linguagem homofóbica, misógina, racista. Ele acabou perdendo o emprego, ele saiu do time da equipe, que acabou com a carreira do John Gruden, né? E esse e-mail fazia parte daqueles 650 mil e-mails que estavam
na investigação. Então foi basicamente o único cara a sofrer alguma coisa. Que o Daniel Snyder, convenhamos, para um bilionário 10 milhões não é nada, para uma franquia da NFL 10 milhões não é grande coisa. E ele saiu do dia a dia, mas deixou a mulher dele lá, então não mudou absolutamente nada, tá? O Daniel Snyder também foi convidado a testemunhar, a falar perante a casa lá nos Estados Unidos, mas ele falou que tinha outros compromissos para fazer e não quis não. Tem outros reportes aí que são mais patéticos, mas vamos ficar por aqui. E para terminar esse noticiário pesado aqui, vou falar do. Esse aqui, olha, convenhamos, né? A internet precisa ter um pouquinho mais de lei aqui, né? Um pouquinho mais de. O ambiente de internet precisa. Não é terra sem lei, a gente tem que falar sobre isso, né? O Tarek Hill teve o seu segundo episódio lá do It Need to Be Said, né? O podcast que ele faz lá, que ele falou em que o Tua Tagovailoa era mais preciso do que o Mahomes. E ele disse agora que ele recebeu ameaças de morte por ter dito isso, né? Ele falou que a galera foi lá nas redes sociais dele e ameaçou ele de morte por ter falado que o Tua era mais preciso que o Mahomes. Galera, por favor, né? Convenhamos. Em primeiro lugar, eu vou ficar um pouco. Eu não fui conferir nas redes sociais para ver se teve ameaça de fato. Acho que se teve ameaça, o Tarek Hill tinha que pegar cada um deles e levar na justiça, né? Existem leis para isso aqui. A ameaça de morte, ela é passível de punição no mundo inteiro. Mas, bom, a gente lembra que o Hill tem essa suposição que ele falou isso só para dar mais audiência pro podcast dele. Então a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o que ele fala por lá. Mas vamos lá, segundo episódio, a gente está falando mais uma vez do It Need to Be Said. Aí o Tarek Hill se defendeu, falou que acho que a galera reagiu de forma exagerada e sem razão, né? Com toda certeza, ameaça de morte porque você acha uma coisa dessa. Convenhamos, senão, pô, você ameaçado de morte aqui porque eu falei que o Gronk é melhor que o Tony Gonzalez. Calma, né? Não me ameacem, por favor. Aí ele falou assim: ó, todos sabemos que o Mahomes é ótimo, mas agora eu vou para uma nova temporada com um novo time que está tentando ir numa mesma direção, conquistar um Super Bowl, fazer grandes coisas. E alguém que é ótimo, né? Ele falou que o Tua é ótimo também, na opinião dele, e que ainda não tem os louros, os mesmos louros do Mahomes, mas que acredita, o cara acredita nele. Então, é opinião. A opinião pode ser uma merda, mas ele tem direito de falar, né? Vamos deixar o Tarek Hill falar a opinião dele, por pior que seja. Agora vamos responder perguntas aqui, ó. Vou começar primeiro lugar mandando um abraço especial aí pro Marcos Toma, porque ele mandou um valeu, né? Mandou uma gorjetinha aqui pra gente. Eu respondi a pergunta dele. Eu agradeço de coração mesmo. Reforço que eu respondo as perguntas porque é importante fazer isso aqui. É para trazer mais gente para acompanhar a NFL. A NFL tem muitos detalhezinhos que às vezes você acha que entende tudo da liga e não entende de fato. Né? E para você trazer mais gente para acompanhar a liga, é importante a gente falar cada vez mais de tudo que envolve o futebol americano. Mas muito obrigado, Marcos, de qualquer forma, tá? O Rafael Tobias mandou uma pergunta aqui, ó. Ele falou: Rafa, fala um pouquinho mais sobre o college. Eu achei muito bom. Eu falei: eu não estou conseguindo acompanhar tanto o college quanto eu gostaria. Que em Portugal não tem transmissão, o horário é ruim, tem muitos jogos. Mas tem uma notícia que encaixa, né? Para a gente fazer uma transição da parte de notícias para essa parte de perguntas e respostas. Vamos falar do Arch Manning. Arch Manning é apontado como o melhor prospecto da classe do ano que vem, né, no recrutamento ali universitário de 2023, ele informou que vai jogar pela Universidade do Texas. Será um dos Longhorns na próxima temporada. O Arch Manning, que o sobrenome não deixa dúvidas, né, é mais um membro da família Manning. Ele é filho do Cooper, que é o filho mais velho do Arch Manning. Então ele é neto do Arch Manning, ex-quarterback da equipe dos Saints, e é sobrinho do Peyton e do Eli, né? Então tem um pedigree aí, mais do que dito, né? Quem não assistiu aquele filme, o Book of Manning, eu recomendo demais, é muito boa a história da família Manning. E vamos lá. O Eli e o Art jogaram por Ole Miss, então Ole Miss estava lá acreditando que ia conseguir recrutar, ele que é o primeiro prospecto lá, os 5 estrelas e o top do ano que vem. O Ole Miss tinha essa confiança, o torcedor de Ole Miss acreditava que ia ter mais um Manning no time. O pessoal do Tennessee, que teve o Peyton, ficou ali, se bobear ele vem para cá também, mas no fim ele vai jogar, escolheu, decidiu por si mesmo, né? O Cooper falou na decisão total dele aqui, vai jogar pelos Longhorns. Ele não joga só com sobrenome, muitos podem pensar nisso. É fácil ser quarterback sendo Manning, né?
mas em 3 anos no high school ele teve ali 5.731 jardas, 72 passos para touchdown, 18 interceptações, correu ainda para 671 jardas e correu para 17 touchdowns. Então, não é só o nome dele não, falaram que ele é um cara muito bom, muito rápido, que faz boas leituras, inteligente, que tem seus méritos para chegar onde chegou. Se vai ser um quarterback bom da família Manning na NFL, a gente não sabe, né? Muita coisa pode mudar. A gente já fala que tem diferença da universidade para a NFL. Imagina do high school para a NFL. E ele pode entrar na liga, pode ficar elegível lá para o draft em 2026. E a gente pode ter uma concorrência ali com o Davi Belfort, né? O filho do Vitor Belfort, que também está aí com várias escolas, várias propostas. Ele que será recruta na classe de 2025 apenas, tá? Ele ainda é mais novo, ele tem mais 3 anos para jogar no high school, para depois ir para a universidade, e ele pode entrar na NFL, se ele entrar lá em 2025 numa boa universidade, ele pode ir para o draft em 2028. Então, calma, né? A gente vai ter quase a saída do Archie Manning quando o Belfort estiver começando os seus passos ainda no high school. O Gabriel Dias falou aqui, ó, Rafa, não entendo como funciona a questão da escolha dos jogadores para o Hall da Fama, né? Teria como explicar porque tem que esperar tanto tempo, como você citou, o Gronk só pode em 2027, e só pode escolher 1 ou 2 jogadores por ano. Bom, a quantidade de jogadores não é estabelecida, não existe uma regra fixa de quantos jogadores podem entrar por classe, mas é basicamente entre 4 e 8, né? O Hall da Fama mesmo fala assim, a gente tem mais ou menos 4 ou 8, entre 4 e 8 jogadores por classe, né? Mas não existe uma regra. Tem que receber pelo menos 80% de aprovação dentro do comitê. O comitê tem 49 membros, ele é formado por umas personalidades escolhidas, cada região, basicamente cada time da NFL, cada lugar que tem um time na NFL, tem um jornalista que faz parte desse comitê. Então, por exemplo, Los Angeles, Nova York tem 2 times, você tem 2 jornalistas, mas você tem um de Boston, você tem um lá do Tennessee, você tem um de cada um dos lugares que acompanha esses times para fazer essa votação, e aí tem outros 17 membros que vão participando ali, outros membros que vão participando de outras formas também dessa votação. Você só é elegível a partir de 5 anos da sua última partida pela NFL, do seu anúncio de aposentadoria, porque você tem que ter o distanciamento, né? Você não pode fazer essa votação pela emoção. Vamos imaginar aqui que o Julian Edelman se aposentasse logo após ser MVP do Super Bowl. Talvez, se ele pudesse ser elegível de imediato, ele acabasse entrando no Hall da Fama. Mas passados 5 anos, a gente para e pensa assim, será que o Julian Edelman merece o Hall da Fama? Eu acho que ele não merece entrar no Hall da Fama. Ele tem uma contribuição assim que mudou a história da NFL, alguma coisa. Não, ele foi um ótimo jogador, vai para o Hall da Fama dos Patriots com toda certeza, mas o Hall da Fama da NFL eu acho que é um patamar diferente. É um lugar para você ter um Rob Gronkowski, para você ter um Tom Brady, um Bill Belichick, outros tantos nomes que a gente vê na história, mas né, eu não sinto que um cara como o Elder, mas se ele tivesse se aposentado naquele instante, talvez ele tivesse entrado se pudesse dessa forma. Então a gente tem que ter um distanciamento para avaliar de fato o que o cara fez. Espero ter respondido a sua pergunta aqui, Gabriel. E o Gustavo Zamaro faz uma pergunta que eu gostei, quis deixar especial aqui para a gente fechar esse primeiro vídeo do dia. Ele mandou aqui saudações, um pedido e se achar interessante, claro que é interessante, né? Explicar um pouco sobre a movimentação do quarterback, quando pode lançar para frente, a movimentação no pocket, o que é falta quando pegam o cara ou não. Ele falou que a esposa dele pegou o gosto pelo futebol americano, me pergunta algumas coisas e ele não é tão fácil assim de explicar. Então eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Tô até com a minha luzinha, faz tempo que eu não trago minha luzinha aqui, vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona, começando pela formação, né? Eu vou colocar aqui a linha ofensiva, né? E o quarterback aqui. Então você tem lá o center, né? Os guards e os tackles, né? Na formação da linha. Você tem 6 jogadores dos 11 de ataque. Vou colocar um 2-1, né? Um 2-1 personnel, né? Que são 2 running backs, né? Vou colocar um RB aqui e um RB aqui e um tight end. Né? Vou colocar o tight end aqui do lado direito da linha. Isso sobrou o quê? Espaço para 2 wide receivers. Vou colocar um de cada lado.
colocar um wide receiver aqui e um wide receiver desse lado aqui, tá? Então nós temos a formação do ataque. Aqui é a linha de scrimmage. O passe para frente, sempre é permitido um passe para frente apenas antes do quarterback passar por essa linha de scrimmage. Assim que ele passar pela linha de scrimmage, ele tem que correr com a bola ou então passar a bola para trás, mas ele não pode passar para frente. No momento em que a bola ultrapassa a linha de scrimmage, acabou. Você não pode, dar um passe para trás e aí então você tem um passe para frente. Não, isso não pode acontecer. Passou pela linha de scrimmage, acabou a história do passe para frente. Passe para frente é apenas um. Então ele, por exemplo, esse wide receiver aqui pode vir aqui para trás, o quarterback entregar a bola para ele, passe para trás numa boa, né? Tem que mostrar a telinha aqui, né? Ele pode vir numa boa e esse wide receiver aqui, o quarterback vem para trás também e recebe a bola e aí ele dá um passe para frente. Isso pode acontecer, às vezes acontece ele passar a bola para o running back devolver a bola para ele e ele fazia o passe, né? O flea flicker. Mas é assim que você pode fazer o passe para frente, só dessa forma. Movimentação. Quarterback, ele pode movimentar-se dentro do pocket. Geralmente a gente fala que o quarterback bom, ele tem um bom trabalho de pernas para conseguir dar aqueles 3, 5 ou 7 passos depois, um passo para trás. Então se ele pega lá, por exemplo, under center, que ele ficou atrás do center e pegou a bola direto da mão do center. Ele geralmente dá uns 5, 7 passos para trás para ter um espaço melhor para se movimentar, para observar, para deixar a linha fazer a proteção e ele conseguir ver para onde ele vai passar a bola. Se ele pega no shotgun, geralmente ele dá uns 3 passos para trás também, para abrir um pouquinho mais a situação e fazer um passe. Então essa é a movimentação que ele faz. Para os lados, está liberado, né? A partir do momento em que ele sai do pocket, o pocket você considera o quê? Esse espaço aqui, o espaço da linha ofensiva. Esse espaço da linha. Ele começou a correr, veio para cá, ele está fora do pocket. Fora do pocket, ele pode passar a bola da forma que ele quiser. Pode passar para fora, pode fazer um passe qualquer, se livrar da bola ali, que não vai ser intentional grounding. Dentro do pocket, ele tem uma série de regras que se o passe dele não for na direção de alguém, não cruzar a linha de scrimmage, ou então aí é intentional grounding e o cara sofre a falta e perde o down também. Então tem essa situação para ele se movimentar. E falta, o que é o que não é? Bom, em primeiro lugar, capacete você nunca pode bater. Quarterback, você não pode atingir abaixo da linha da cintura. Você não pode dar um tackle direto no joelho do quarterback. Isso aí mudou lá quando o Tom Brady teve aquela lesão séria ali. Então mudou a regra, você não pode atacar as pernas do quarterback. Porém, você tem algumas situações, né? Se o cara for derrubado, o cara puxado, não pode puxar pelo colarinho, como todos os outros jogadores. Mas se o jogador for derrubado, aí é um sack. Se ele se livrar da bola antes, não sendo, ou sendo fora do pocket, ou então não sendo naquela situação ali de ter um alvo ali, é um passe incompleto simplesmente e não tem mais a tuck rule, que antigamente tinha a ideia de que se o quarterback vai tentar o passe, desiste e está no processo de guardar a bola de volta, se ele sofre um fumble, não é fumble, é um passe incompleto. Não tem mais essa regra, isso aí salvou o Tom Brady lá em 2002, mas não tem mais essa regra. Agora, se ele estiver nesse processo de guardar e sofrer o fumble, é fumble e a vida que segue normalmente. Espero que tenha explicado um pouquinho. Acho que deu para entender, mas se não deu para entender, manda mais pergunta aqui pra gente, que a gente responde mais. Então fica ligado ainda nessa sexta-feira, você que não faz parte do clube de membros, fica ligado que vai entrar o vídeo lá falando do Buffalo Bills. Não vou nem trocar de roupa, vou ficar aqui direto, gravar direto para quem faz parte do clube de membros. Fica ligado, já na sequência, já entra nesse vídeo falando do Buffalo Bills e seus 4 vice-campeonatos. A gente volta na semana que vem, esse vídeo aqui ainda hoje, então tem muita novidade que no Toque Passa. Domingão tem bate-papo para membro e vamos nessa.